Bom, hoje, nosso primeiro encontro, teremos o professor Dr. Cláudio Franklin Monteiro Santos. Ele é professor do Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe. Ele leciona as disciplinas de Fundamento de Estágio, Estágio Supervisionado e Prática de Pesquisa. É também tutor do PET História e coordenador da residência pedagógica do Núcleo de História. Além disso, é professor no mestrado em História da Universidade Federal de Sergipe. E hoje ele irá abordar o livro Os Brusundangas, de Lima Barreto. Então, professor, pode dar início à sua fala. Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela presença de todos vocês aqui. Esse é um projeto do PET História que, inicialmente, ele era interno. Era apenas ali desenvolvido entre os próprios petianos. E depois nós resolvemos disponibilizar para o público, né? O público extensionista, digamos assim. E elencamos 4 obras, 4 conferencistas, e eu me dispus a conversar com vocês sobre uma obra que me marcou muito, vou dizer isso na sequência. Não só me marcou, como ainda me marca bastante. E pelo título que eu dei à minha fala, creio que vocês compreenderão o nosso objetivo aqui, né? Quando nós propomos que a atividade fosse extensionista, ficamos naquela dúvida: será que todos virão para a roda de leitura já tendo lido a obra ou conhecido preliminarmente? Aí eu ponderei: bom, se não o conhecem, pela apresentação dos conferencistas nas 4 sessões, acaba, quem sabe, criando a curiosidade de aprofundar. De tal sorte que, ao final da minha apresentação, a gente pode ter aqui curiosos da obra, que se sentiram ou não estimulados a lê-la, ou pessoas que já leram e que possam contribuir algo a mais do que eu vou compartilhar na tarde de hoje, certo? Então, eu vou me utilizar do Data Show, dos slides, porque eu acho que vocês não ficam o tempo todo olhando para a minha cara, né? E me ouvindo e passam a ocupar a mente com aquilo que a gente trouxe para ilustrar a minha fala. Além do que, o slide ele ajuda a organizar a minha linha de raciocínio, minha linha de pensamento. Então, a minha proposta na tarde de hoje é trabalhar esta obra de Lima Barreto, Os Brusundangas, tendo como subtítulo essa ponderação, digamos assim, de ser um olhar temporal ou atemporal do Brasil, né? A gente sabe que, e Eduardo Pina aqui muito me honra com sua presença, todos nós sabemos que algumas obras, sejam elas quais forem, no campo da literatura, teatro, enfim, as artes de um modo geral, elas têm uma capacidade incrível de não somente marcar aquela época de sua produção, como extrapolar aquela época. E os Brusundangas, ao me ver, se encaixa nessa categoria de obras para além do seu tempo. Então, é uma obra e um autor que responde e provoca o seu tempo, responde às questões e provoca outras para o seu tempo, mas que acaba, pela atualidade da obra, ou mesmo pelos problemas mal resolvidos, se tornando ainda uma obra bastante atual. Então, esse é o nosso propósito na tarde de hoje. Primeiro apresentar o autor, depois um pouco das suas obras e, finalmente, nos concentrarmos num olhar. Eu prefiro dizer que é mais um olhar do que uma análise da obra, né? Eu fui instado a reler os Brusundangas, né? Porque o primeiro contato que eu tive com ele, com a obra, melhor dizendo, com ela, foi há muitos anos atrás. E daí, esporadicamente, eu a revisitava pelos estudos que eu sempre desenvolvi nesse contexto histórico de final do século XIX e início do século XX. Então, eu peço que passem para o próximo slide
para a gente iniciar a nossa apresentação. Veja bem, o nosso autor, o autor da obra Os Brusundangas, tem como nome de batismo, nome oficial, Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido por Lima Barreto. Evidente que o que eu coloquei nessa tela foi apenas uma síntese da sua curta vida, né? 41 anos apenas. Se considerar que eu tenho 46, estou no lucro, né? Uma vez que foi uma vida curta, mas intensa, né? E aí eu apenas coloquei nos slides aquilo que a gente espera conhecer preliminarmente do autor e aí cada um depois, se houver interesse, se aprofunda. Então ele é um carioca, nasceu, viveu e morreu no Rio de Janeiro. Não foi um sujeito de sair muito do Rio, no máximo ali para o interior de São Paulo, como nós vamos ver daqui a pouco. E foi assim, não só por opção, mas também por condição, né? Condição socioeconômica e tudo mais. Não foi intelectual de frequentar salões europeus ou coisa parecida, não. Ele é um carioca nato, né? Um carioca da gema, como se diz, que nasceu e viveu intensamente e morreu na cidade do Rio de Janeiro. É um sujeito marcado por dramas pessoais muito contundentes. Veja que ele nasce ali naquele período que antecede, já no bojo, né, do processo de abolição da escravatura, né? É um afrodescendente, né? Tanto seu pai como a sua mãe, tanto João Henriques quanto a Dona Amália Augusta, são descendentes de escravos, então ele seria, para os padrões da época, um mestiço, né? Era como se chamava, e aos 6 anos de vida, ele se torna órfão, né? Qualquer criança que tenha perdido a mãe muito cedo sabe o trauma que isso causa. Imagine isto acontecer ali no finalzinho do século XIX, nas condições em que eles viviam. Eu, particularmente, perdi meu pai aos 9 anos e ressinto isso até hoje. Então, ele já começa, já inaugura a vida com um problema para administrar, a ausência da mãe. Em que pese isso, ele vai se destacar na escola pública, né? Está aqui Eduardo Pina, que também transita no campo da psicologia. A psicologia poderia dizer que esse trauma abalaria a formação de Lima. Não. Os biógrafos, alguns dos quais eu vou apresentar daqui a pouco, dizem que ele foi um destacado estudante de escola pública, tendo feito seus estudos iniciais, o que seria hoje o ensino fundamental, no colégio Paulo Freitas, e depois também o ensino, o que seria correspondente ao ensino médio hoje. Chegou a entrar no nível superior, né? Mas ele acabou tendo que largar o curso, porque teve que enfrentar um outro problema de ordem familiar, um outro drama de ordem familiar, que foi a loucura do pai. O senhor João Henriques enlouqueceu e ele teve que trabalhar para sustentar a família. Então não tinha condições de continuar os estudos. E aí se tornou um amanuense. Essa palavra está muito frequente na obra de Lima Barreto. O que seria um amanuense? Hoje seria equivalente a um secretário. O amanuense, na época, ele era um copista, ele despachava documentos, né? Era quase um faz-tudo de um órgão público. Então, como os documentos na época, em sua maioria, eram copiados, não eram datilografados ou tinha uma máquina de cópia, então o amanuense era uma espécie de faz-tudo dentro da repartição pública, né? Do cafezinho até o serviço burocrático. Então ele foi trabalhar durante muitos anos na Secretaria de Guerra do Rio de Janeiro. E para, digamos assim, compensar ou equilibrar as finanças, prestou também serviço no Correio da Manhã como jornalista, o que não lhe dava muitos recursos,
apenas recursos suficientes para se manter, embora os biógrafos afirmem que ele conseguiu angariar uma quantidade considerável de livros, né? Daqui a pouco falaremos sobre isso. Bom, nesse ínterim, ele acaba sendo acometido por dois problemas de saúde física e saúde mental. A questão do alcoolismo. Lima Barreto era um boêmio inveterado, de virar noites, de frequentar botequins, salões. Ele frequentava do lugar mais requintado até o lugar mais chulo, digamos assim, do Rio de Janeiro naquela época. E acabou enveredando pelo alcoolismo, e um alcoolismo que acionava a loucura, né? Um alcoolismo relacionado à loucura. E isso fez com que ele tivesse que se afastar muito cedo do trabalho e frequentado algumas vezes os hospícios, né? Os lugares de tratamento. Adoeceu muito cedo e, naturalmente, morreu muito cedo. Vamos passar para a próxima. Bom, como se deu o meu encontro com Lima Barreto? Meu primeiro contato com Lima Barreto, que eu chamo de o interesse e a identificação, se deu nas aulas de literatura brasileira ministradas pela professora Eneida Lupinati Costa. Salvo engano, hoje a professora Eneida é juíza de direito. Acho que da comarca de Itabaiana, uma coisa assim. Alguém pode até me corrigir. Mas, à época, no Colégio Abelardo Romero Dantas, colégio de escola pública do estado aqui, em Lagarto, era comum advogados darem aulas de literatura, de história. Depois isso a lei foi regulamentando, né? Mas, assim, as aulas de Eneida eram fantásticas. E quando ela chegou no pré-modernismo, de que falaremos rapidamente mais na frente, e nos apresentou os autores daquela escola, foi assim, identificação à primeira vista. Eu me identifiquei não só com a vida que eu traduzi en passant aqui na nossa apresentação de Lima Barreto, mas sobretudo com as ideias, com os posicionamentos literários dele. Nunca imaginei na minha vida que depois eu pudesse enveredar pela literatura como poeta, como contista, escritor, cronista, jamais. Mas acredito que isso tenha influenciado essa minha veia artística, digamos assim. Depois, alguns anos depois, isso foi em 1990, em 93, o professor Fernando Sá, do Departamento de História, foi nosso professor da disciplina Historiografia Brasileira, e ele trouxe uma proposta bem interessante da gente trabalhar a intersecção entre literatura e história. E nós escolhemos o nosso grupo, era um grupo de 4 colegas. Curiosamente, dos 4 colegas, 3 enveredaram pelo direito e eu segui na história, né? Nós fizemos um trabalho coletivo que, infelizmente, se perdeu. Na época não tinha essa coisa era na máquina datilografada. E um dos componentes do grupo datilografou esse trabalho, que a gente intitulou Lima Barreto, o Espelho da Nação. Um trabalho muito elogiado pelo professor Fernando Sá, né? Até tem uma coisa curiosa, né? Eu brinco com o professor quando eu encontro com ele com essa situação. Ele elogiou muito o nosso trabalho. Nós fizemos esse trabalho à luz das discussões feitas por Nicolau Tchevchenko, Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República, está aí referendado na tela, 1983. Ele fez vários elogios, no final deu 7,5 para o pessoal, né? Aí disse, professor, mas o senhor deu 7,5 para a gente, tantos elogios, a gente merecia um 10. Aí ele disse, não, 7,5 para mim é 10. E a gente riu muito com essa situação, e Lima Barreto jamais saiu da minha cabeça e também das minhas reflexões. Eu li tudo, absolutamente tudo, sobre Lima Barreto na época, com exceção das memórias e algumas cartas que só depois foram divulgadas, mas todas as crônicas,
contos, sátira, romances que eu vou apresentar daqui a pouco, eu mergulhei na obra de Lima Barreto de forma muito entusiasta, né? Vamos passar adiante. Aqui eu apresento a vocês duas referências sobre o autor. Aqueles que quiserem se aprofundar sobre o Lima Barreto, evidente que há outros trabalhos, inclusive teses, dissertações, mas a gente pontua esses dois trabalhos como os mais significativos. O primeiro deles, que é A Vida de Lima Barreto, de Francisco de Assis Barbosa, de 1952, considerada por muito tempo, e até hoje mesmo com o segundo trabalho, Lima Barreto Triste e Visionário. Eu passei um tempão para falar o nome dessa cidadã, deixa eu ver se eu consigo acertar hoje. Lilia Morin Schwartz, né? Acho que é isso, Schwartz, parece Schwartz. E essa obra sempre foi um basilar para compreender o sujeito e a obra de Lima, a primeira, né? Até em 2017 ser publicada essa fantástica obra de Lilia, que é o Lima Barreto Triste Visionário. Passemos. O primeiro trabalho é de 52, é desse escritor aí que eu já citei, Francisco de Assis Barbosa. Eu peguei aqui uma afirmação de Marcos Vinícius Schio, e vai dizer o seguinte a respeito desse trabalho. O trabalho de Francisco de Assis Barbosa pode-se dizer que ele está diretamente relacionado à redescoberta de Lima Barreto, no final dos anos 40 e início da década de 50, explicando. Lima teve muita dificuldade de publicar seus livros, não chegou a ganhar dinheiro. No final da vida é que Monteiro Lobato andou se aproximando dele para bancar algumas obras, andou ganhando dinheiro com alguma coisa, mas depois, no geral, literatura não lhe deu sustento, só prazer, né? Então, coube a Francisco de Assis Barbosa, depois do falecimento, primeiro Jacinto, depois Francisco de Assis Barbosa, a divulgação, a redescoberta, né? Porque, como vocês vão ver agora, Lima Barreto não fez muitos amigos, nem tinha como fazer, porque as críticas foram contumazes, né? E a obra dele acabou sendo mais disseminada após a sua morte. E o Francisco de Assis Barbosa foi, digamos assim, o grande editor. Por isso, Marcos Vinícius ressalta isso, né? Foi nesse período que ele conheceu Evangelina de Lima Barreto, que é a irmã de Lima, que lhe confiou os manuscritos, e a partir então desse momento, o Francisco de Assis Barbosa, conforme nos diz Marcos Vinícius, nunca mais abandonou a obra de Lima Barreto, pelo menos até a sua morte em 1991. Então, esse crédito de divulgação, conhecimento do trabalho de Lima Barreto se deve, até hoje, a Francisco de Assis Barbosa. De igual modo, a próxima autora, que iremos apresentar na sequência, que é a Lilia Maurice Schwartz, né? A Lilia é uma historiadora muito conhecida, né? De nós do campo da história, é uma autora profícua, escreve muito, e escreve bem, né? Bem fundamentada, e essa obra ela foi publicada em 2017, e é uma autora assim, que se dedicou de forma muito, muito profunda ao estudo da trajetória e da obra do escritor carioca. Ela mergulhou, assim, em absoluto, até na intimidade do autor. Evidentemente que ele já tinha falecido há muitos anos atrás. Mas ela chegou, inclusive, aí na casa onde eles moravam, lá na Ilha do Governador, e passou a ter por ele, como ela nos diz na apresentação, uma relação de amizade, né? Ela tem o Lima como um amigo de sua intimidade, certo? Ora, isso lhe custou uma obra monumental, uma obra, inclusive, no sentido que nós aprendemos na obra de Legoff,
não só monumental no tamanho, mas monumental no sentido memorialístico, histórico, científico que essa obra tem, de 648 páginas. Né? Para Adailson Vasconcelos, que fez uma resenha dessa obra, é fonte necessária para quem deseja compreender sua importância, não apenas para a literatura nacional, mas também para a rediscussão do projeto Nascendo Brasilidade, que é uma discussão que vira e mexe, vem à tona. Eu digo isso porque eu trabalhei com essa temática a partir de Manuel Bonfim na graduação. Né? Vira e mexe a gente está discutindo o projeto de nação, de brasilidade, e agora novamente, né? Com este governo que se apregoa como patriota. Vamos prosseguir. À luz dessas duas obras, eu procurei traçar assim, um perfil de Lima Barreto. E esse perfil diz muito do que foi a personalidade de Lima. Sarcástico, irônico, triste, engajado, engraçado, polemista, acima de tudo polemista. Se uma coisa, se Lima Barreto foi uma coisa, foi polemista. Né? Muito mais, inclusive, do que Silvio Romero. Porque Silvio Romero, em alguns momentos, ele foi desagradável. No sentido de bater com força, né, nos seus adversários. Mas, no caso de Lima, ele entra com sarcasmo, com o deboche, né, com a inteligência, com a denúncia. Então, essas são características que definem bem o autor Lima Barreto. Prossigamos. Aqui um parêntese para a gente falar da relação de Lima Barreto com dois sergipanos. Uma relação distante e outra relação muito próxima. Eu estudei Manuel Bonfim durante anos, foi tema na minha graduação, no mestrado em educação, e ao ler Lima Barreto, principalmente para os Undangas, me ocorreu de fazer vários links com a obra de Manuel Bonfim, do médico sergipano Manuel Bonfim, de Aracaju, que se naturalizou carioca. O combate ao racismo científico, sobretudo o combate àquelas teorias do darwinismo social daquele contexto. Né? Ambos convergem nesse sentido e batem pesado naquele tipo de explicação, por exemplo, de atraso do Brasil pela raça, que o atraso do Brasil se dá em função da miscigenação, ou do negro e do índio ser inferior, o branco ser superior, aquelas teorias arianistas, né, que depois justificaram o surgimento de regimes totalitários como o nazifascismo. Então, nesse sentido, embora eu não vi em nenhum lugar que eles dois tenham se encontrado, mas assim, em termos de ideias, de princípios científicos, literários, teóricos, eles se convergem. Sobretudo nesse aspecto do combate ao racismo. O outro, à nossa direita, é o Ranulfo Prata. É um lagartense, né, que se naturalizou paulista, foi morar em Santos, fez fama em Santos, e que tinha uma propriedade no interior de São Paulo, em Mirassol, onde Lima Barreto se tratava de alcoolismo. Né? Inclusive, eu até peguei uma manchete de jornal da época, dizendo que Lima Barreto era encontrado nas sarjetas de Mirassol, altamente embriagado, e que Ranulfo levava para sua casa para ele tratar, como médico. Né? Embora, como nós vamos ver na sequência, Lima tivesse restrições muito grandes à prática da medicina naquela época. Aí, na sequência, nós temos alguns aspectos que marcam a obra de Lima Barreto. O racismo, não que ele fosse racista, mas o combate ao racismo e a autobiografia. Para confirmar isso que eu estou dizendo, eu trouxe aí três citações da Lília. Afrodescendente por origem, opção e forma literária, Lima Barreto combateu todas as formas de racismo. Né? E falar de racismo abertamente naquela época era contrariar muita gente. Né?
do governo aos intelectuais. Outra coisa que chama a atenção é que, com suas ironias, com seus deboches, com suas contradições, idiosincrasias, angústias, sofrimentos, ele viveu sempre entre dois mundos, tanto espacial, cultural, quanto social, né? A vida de Lima foi marcada por combates internos e combates externos, né? De afirmação, inclusive, os biógrafos chegam a dizer que isso dificultou ele constituir família. Ele teve dificuldade de se relacionar com pessoas para constituir família em razão desse combate que ele vivia, né, de ser um mestiço, de não ser aceito na sociedade, ou de ser aceito por ser um grande intelectual, mas ao mesmo tempo ter que lutar pelo seu espaço. Então isso mexeu muito também com ele, além de se tornar um arrimo de família, né? Outra observação que chama a atenção de Lilia é que praticou uma literatura militante e biográfica. Ele tinha ojeriza ao tipo de literatura que se praticava naquela época, como nós vamos ver na sequência. Então ele apresenta uma literatura, uma concepção da literatura. Ele não concebe a literatura que não seja a partir disto, da militância. O literato tem que ser um comprometido com as causas sociais, típico do pré-modernismo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele imprimiu a sua história nos seus personagens, sua história de vida, nas suas histórias fictícias, né? Passemos adiante. Outra coisa que chama a atenção no Lima, por isso que a gente colocou lá no nosso trabalho na graduação, o professor na época não gostou muito do termo, porque é um termo direcionista, digamos assim. Manuel Bonfim, aliás, Lima Barreto, espelho da nação. Por que espelho da nação? Porque hoje é quase inquestionável a ideia de que Lima, a obra de Lima é uma aula de história, né? Ler Lima Barreto é complementar o conhecimento que se tem sobre história do Brasil e sobre o Rio de Janeiro. Além de ter sido testemunha do Rio de Janeiro daquela época, né? Ele também foi um sujeito que praticou a literatura militante e, como diz Lilia, é uma expressão que eu gostei muito do trabalho dela, praticou uma literatura embrenhada de memória, né? Então, aqueles que desejam se aprofundar na história da Primeira República têm na obra de Lima Barreto um grande arcabouço, né? É claro que a gente precisa estabelecer aqueles limites entre ficção e realidade, literatura e história. Mas isso é um exercício que a gente aprende a fazer com o tempo, certo? Mas, assim, eu recomendo para aqueles que gostam desse período da história ou que querem se aprofundar, uma visita à obra de Lima Barreto, porque ajuda a compreender melhor algumas questões que ocorreram na Primeira República Brasileira e, de modo particular, no Rio de Janeiro. Avante. Aqui eu passo agora, en passant, a apresentar um pouco da obra dele. Não vou entrar em detalhes, apenas apresentar mesmo, expor, causar interesse em vocês, ou talvez vocês tenham até lido também. Primeira delas, de 1909, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. A segunda, a meu ver, a mais famosa, né, e vocês verão mais na frente as razões do porquê. Triste Fim de Policarpo Quaresma. Essa foi a primeira obra que eu li de Lima. É fascinante. É uma das poucas obras, um dos poucos livros que eu tive vontade de ler uma segunda vez e li na sequência, né? Pela capacidade criativa do autor, por nos prender à sua escrita. Né? Uma obra de 1915. Ainda na categoria romances, Numa e a Ninfa, também de 1915. Sigamos. Também na categoria romances, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. Extraordinário esse romance, Clara dos Anjos, que foi publicado postumamente. Vocês devem ter percebido que as capas que eu escolhi
em sua grande maioria, são da editora Ática, né? Da extraordinária coleção Série Bom Livro, né? A Ática nos prestou um grande favor, na minha geração, de ter publicado diversos clássicos, né? Ter deixado esses clássicos ao alcance da estudantada da época, com algo mais importante ainda. A obra vinha acompanhada de uma análise e de um roteiro de compreensão da obra. Vinha um questionário no final, um anexo para a gente reler a obra e tentar compreendê-la. Fantástico esse trabalho que a Ática fez e faz ainda. Esse material ainda é reproduzido. Prossigamos. Aqui nós temos contos, história e sonhos. Esses contos, muitos foram publicados espaçamente, e aí a sua biógrafa, Lília, em 2010, teve a ideia de reunir todos esses contos dispersos, né, através da Companhia das Letras. Entre esses contos, os mais famosos, os mais conhecidos, os mais notabilizados, foram O Homem que Sabia Javanês, um sucesso na área de contos, e a Nova Califórnia. Prosseguindo. Além de romances, nosso autor da tarde escreveu também diversos artigos, era um jornalista, né? Esses artigos foram reunidos em coletâneas. Era um exímio cronista, e quando eu coloco aqui outros, eu me refiro às cartas, às memórias, outras formas de escrita que foram chegando nas mãos dos editores, dos biógrafos ao longo das décadas de 50, 60 em diante. Até porque não era um autor, digamos assim, aprazível, um autor que pudesse ser bem visto na sociedade brasileira, principalmente ali naquele período de ditadura militar. Prosseguindo. Em termos de sátiras, a Companhia das Letras organizou em 2016 um conjunto de sátiras e outras subversões, chama a atenção o subtítulo, né? Sátiras e outras subversões, porque para além de ser uma literatura militante, Lima também praticava uma literatura subversiva, né? Não agradável aos ouvidos das autoridades da época, a determinadas classes sociais, como nós vamos ter a oportunidade de ver daqui a pouco. Não era um sujeito agradável, né? Enquanto a literatura daquela época era o panegírico que predominava, o elogio fácil e barato, Lima ele esgaçava, né? Ele detonava a hipocrisia da sociedade e outras coisas que nós vamos ver mais na frente. E aqui os Brusundangas. Quero fazer uma ponderação. Desde já. Você digita lá no Google Brusundangas, é comum aparecer a data 1923. Em vários lugares tem, no Wikipedia e tudo mais. Mas lendo a Lília, ela faz uma correção. Ela vai dizer que essa obra é publicada pela primeira vez em 1922. No final de 1922, como nós vamos ver na sequência. Então, entre Lília e o Wikipédia, evidentemente que eu vou ficar com a Lília e cravar esta data de 22 para a gente conversar, tá bom? Prosseguindo, vamos fazer já um recorte para a obra. Por enquanto, só situando o autor e obra, para a gente até poder entender Brusundangas, né? Não tem como a gente partir logo para a obra sem entender o sujeito, né? Aqui quero chamar a atenção para dois aspectos. Lima Barreto no cinema, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma foi para as telas em 1998. Direção de Paulo Thiago e roteiro de Alcione Araújo. Um filme que não caiu no gosto popular. Eu, particularmente, como entusiasta da obra de Lima, gostei. Tem limitações, mas aqui está Eduardo Pina, que pode dizer algo mais na frente, que é estudioso de cinema. A gente sabe que a linguagem cinematográfica nem sempre, aliás, na maioria das vezes, não atende o que está na literatura. Agora, eu me senti contemplado. Eu gostei do filme. Em alguns aspectos, a grande crítica é que ele foi caricatural, mas correspondeu, atendeu a passar a mensagem. A interpretação
belíssima de Paulo José e Júlia Gunn, né? Julia Gunn. Lima Barreto também esteve presente na música. Vamos ver aí na sequência. Lima Barreto foi tema de samba de enredo da... qual é a escola, meu Deus? Unidos da Tijuca. 1982. Eu vou pedir aí É Brenda que está no comando? Brenda, clique aqui para gente ouvir um pouquinho do samba enredo. Não sei se vai sair legal. Acho que não vai. Não está saindo, né, gente? Eu vou ligar o áudio, professor, só um instante. E a Ingrid que está aí no comando? Eu acho interessante porque é um livro que vai para vender. 1982, a obra de Lima é transformada num samba enredo. Se não der, a gente passa adiante. Depois o pessoal cata lá no YouTube para matar a curiosidade. Mas é um samba enredo muito interessante, é uma letra muito bem construída e que assim, é melhor passar adiante, Ingrid. Não vai dar certo, não, que a gente imaginava. Mas assim, depois vocês têm essa curiosidade de olhar no YouTube e ouvir o samba enredo da Unidos da Tijuca. Bom, agora a gente começa a falar, é a segunda parte da minha fala. Vamos agora afunilar a nossa conversa, nossa exposição para os Brusundangas, propriamente dito. É uma obra, como já disse, publicada em 1922. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma capa surrada, né? É um livro que eu guardo com muito carinho até hoje. Tá na minha biblioteca, mas hoje está no quarto do meu filho. Ele levou todos os livros de literatura para lá, para o quarto dele. Então, a capazinha surrada da série Bom Livro, da Ática. Essa edição aí é de 1985. Né? Foi o primeiro contato assim que eu tive, porque meu irmão, embora formado em História, ele era professor de português, redação e literatura. Então, esse livro pertenceu a ele e, por morte dele, eu acabei herdando. Né? Então, o livro que eu vou apresentar para vocês, a edição que eu vou apresentar para vocês, é a edição de 1985 da série Bom Livro, da editora Ática. Então, vamos aqui conversar um pouco mais agora a respeito sobre os Brusundangas. Um título bem incomum, né? Isso, inclusive, me chamou muito a atenção, mas logo de cara eu já fiz uma associação Brusundanga com brasileiro. E, por incrível que pareça, sem saber se era essa a intenção do autor, mas na época eu me lembro menino que quando olhei para o título disse aqui é alguma coisa a ver com o brasileiro, né? Alguma sacada do autor. E de fato é. É uma obra diferente das outras. Na verdade, a impressão que eu tenho é que foi assim uma juntada de coisas, de anotações de Lima Barreto. Ele próprio, inclusive, vira e mexe e fala que são notas, né? Escritas entre 1917 e 21, na crise do alcoolismo e da loucura. Vocês vão observar na obra, quem não leu ainda, que tem páginas que é só um parágrafozinho, né? Uma notazinha só. E a impressão que eu tenho quando reli a obra para esse fim de hoje à tarde é que o autor foi juntando coisas, o autor e o editor, né? A gente vai falar já sobre o editor. E isso ajuda a explicar o porquê dessa obra ter sido publicada postumamente. É uma sátira, né? É uma crítica debochada à sociedade brasileira. Velada, a gente diz que é velada, mas nem tanto.
Então, é uma sátira publicada postumamente, e quem assumiu esse compromisso de publicar foi o editor Jacinto Ribeiro dos Santos. Ele afirmava, né, que o atraso se devia ao fato de Lima demorar a entregar a obra. Mas quando você lê Lilia vai dizer, não, mas os originais foram entregues em 1917. Entretanto, o próprio Jacinto vai dizer, mas Lima vivia me pedindo a obra de volta para acrescentar alguma coisa. E quando você lê a obra no todo, você vai notar, por exemplo, o prefácio é de 1917, alguns textos são de 1918, tem textos posterior a 17 e 18, tem textos de 19, 20, 21, né? Então, o que parece é que foi uma juntada de notas de Lima Barreto, algumas com 9, 10 páginas, outros com uma ou meia página, ou um parágrafo, mas sempre com o mesmo tema, Brusundangas, né? Aspectos desse país imaginário, dessa república imaginária, Brusundangas, né? Pois bem, esse livro se encaixa no que nós chamamos de pré-modernismo e, do ponto de vista histórico, na chamada Primeira República. E aqui vai a primeira ponderação que eu faço em relação à obra, e passados 100 anos, se você considerar que ela foi, seus originais de 1917, mas ela foi publicada em 22, então nós estamos aí prestes às comemorações do centenário, se é que ela não já é centenária. Eu entendo, e é isso que eu gostaria de dividir com vocês, eu entendo que é uma leitura necessária e oportuna. Necessária e oportuna pelo tempo que nós estamos vivendo, pelo período político que nós estamos vivendo, pelo contexto histórico que nós estamos vivendo, porque quando a gente lê, e é essa a intenção que eu vou... Evidente que eu não vou dar spoiler, né, para quem não leu, mas aqui na sequência eu vou pontuar aspectos da obra que nos faz a todo momento estabelecer dois movimentos: o Brasil de ontem e o Brasil de hoje. E Brasis muito parecidos, apesar da distância de 100 anos, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui no slide que, passados 100 anos, é uma leitura necessária e oportuna. Vejamos por quê. Bom, vamos falar primeiro, rapidamente, porque assim, quando a gente faz análise de uma obra, vocês estão percebendo a tática que eu utilizei, né? Autor, crítica, aí a gente fala da escola literária, da obra, do contexto histórico, para depois mergulhar no universo da obra. Então, aqui, por exemplo, pré-modernismo, revisão do ensino médio. Nós sabemos que o pré-modernismo vai ali entre o início do século XX, eu coloquei 20, mas é 19, certo, gente? Uma correção aí, por favor. Início do século XIX, e tem como marco 1922, que é a Semana de Arte Moderna, que inicia-se o modernismo no Brasil. Trata-se de uma escola literária que sucedeu ao simbolismo. Os estudiosos da literatura, da leitura em geral, falam que é um período de transição, de amadurecimento para o modernismo. Aqui cabe uma observação interessante. Lima chegou a ver os primeiros resultados da Semana de Arte Moderna de 22, e, curiosamente, o pessoal da Semana de Arte Moderna de 22 tinha antipatia por Lima, porque Lima batia pesado nos jornais até a morte, claro. Ainda teve tempo para criticar a Semana de Arte Moderna, dizendo que eles estavam exportando a literatura europeia com cara de brasilidade. Era a principal crítica de Lima Barreto. E, curiosamente, aquela turma que revolucionou a literatura no Brasil vai ser avessa a um dos caras que mais contribuiu para mudar essa literatura, torná-la mais regional, mais nacional, né, mais brasileira e mais acessível. Trata-se de uma investigação e de denúncia de problemas sociais, em sua maioria os autores Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha, só para citar os principais, convergiam, né? Divergiam em alguns aspectos, mas convergiam para essas questões. A linguagem geralmente é uma linguagem informal, não é aquela linguagem rebuscada do parnasianismo, do simbolismo. É uma linguagem mais informal, mais acessível, menos rebuscada.
e uma literatura que procurava dar vazão ao regionalismo e a personagens ditos marginalizados. Então, esse é o contexto da obra, né? O momento em que a obra foi gestada, né? O contexto literário. Prosseguindo. O contexto histórico, pelo tamanho, não dá para a gente aprofundar muito, mas deduzo que todos aqui sejam alunos de história ou tenham algum conhecimento histórico, sabem que é um período bastante conturbado da história do Brasil. Apesar da obra ter sido escrita entre 17 e 22, eu dou uma esticadinha lá para a Proclamação da República, porque em Brusudangas o autor faz menções àquele período que antecede a 17. Né? Em alguns momentos, ao se referir à República dos Estados Unidos da Brusudanga, ele remete-se a fatos anteriores a 1917 e a 1922. Fatos como, em síntese, Proclamação da República, pelas condições que nós já conhecemos, né? A Constituição de 1891, os conturbados governos militares do Marechal Deodoro e de Floriano Peixoto, o clientelismo, o mandonismo e o coronelismo, a política do café com leite, que preconizava ali, estava preconizado em torno de dois lugares, basicamente, São Paulo e Minas, em torno do café, a borracha correndo por fora, mas nesse contexto, Primeira República, e o agitadíssimo período político, agitadíssimo, né? E aí eu citei alguns apenas. Questão do Acre, a revolta da Armada, Guerra de Canudos, contestado, revolta da vacina, chibata, greves operárias, Primeira Guerra Mundial e tenetismo. Né? Só para a gente entender esse período e como Lima conseguiu traduzir tudo isso aí na sua literatura e, de modo particular, nesta obra, Brusundanga. Prossigamos. Bom, a partir de então, nós vamos agora fazer um recorte mais específico ainda em torno da obra Brusundangas. E aí eu inicio pela crítica à obra. Nessa versão, por exemplo, de 1985, que eu trabalhei para vocês, traz um texto que antecede ao prefácio de Lima, que é um texto de Valentim Facioli, da USP, do qual destaquei três aspectos, três observações críticas do estudioso ao autor e a esta obra específica. Né? Ele define Brusundangas como uma obra de combate. Né? Então, Lima, quando escreveu, não tinha nenhuma pretensão de afirmação artística. Né? Ele escreveu com o intuito mesmo de bater de frente, é uma obra de combate, né? É uma obra que faz um ataque devastador, né? E aí eu volto de novo a fazer um paralelo com Silvio. Silvio Romero foi aterrorizador. E o nosso Lima Barreto foi devastador. Em que sentido? Porque o Lima traz para o Brusundangas elementos como o ridículo, o cômico, como nos diz aí o Valentim Facioli, a paródia, o humor amargo, né? Que, segundo o autor, operam, todos esses elementos operam como armas poderosas, armas discursivas, literárias extremamente poderosas. E aí isso faz com que o autor chegue à seguinte conclusão, que o efeito do texto é o de um ferrão na inteligência do leitor. E de fato é. Talvez por isso a obra tenha me impactado tanto na primeira vez que eu a li. Talvez por isso eu tenha criado tanta identificação pessoal e intelectual com essa obra, porque ela realmente mexe com a gente, né? Mexe com a cabeça da gente. Prosseguindo. Bom, agora nós passamos aos aspectos gerais da obra. Eu pontuei alguns para não dar muito spoiler, né? O mote inspirador da obra é a arte de furtar. Essa obra, em 1985, nessa versão que eu usei, ela lá na apresentação aparece como uma obra portuguesa anônima do século XVII.
Depois eu fui ver, fazer uma pesquisa mais aprofundada, e alguns atribuem a autoria dessa obra, do que seria essa obra anônima, ao padre Manuel da Costa, e outros ao padre Antônio Vieira. O fato é que, até agora, pelo que eu consegui depurar, não há uma compreensão clara sobre isso. Mas é em torno desta obra, A Arte de Furtar, que o Lima resolve escrever Brusundangas, né? Aliás, isso chama muito minha atenção, porque essa preocupação com a corrupção do Brasil, essa preocupação é muito, muito presente em alguns autores da época e autores posteriores. Manuel Bonfim critica esse parasitismo, por exemplo, do brasileiro, da América Latina. Mais na frente, lá nos anos 70, 60, 70, 80, o lagartense Abelardo Romero, jornalista notabilizado nacionalmente no Rio de Janeiro, também vai falar sobre isso com a obra Origens da Imoralidade no Brasil. Então, o mote da questão é a arte de furtar, né? De roubar a nação ou coisa do tipo. E nesse sentido, volto a insistir naquilo que está, digamos assim, pontuando a minha fala o tempo todo, de ser uma obra temporal e, ao mesmo tempo, atemporal. Importante, né? Isso aqui chamou muito minha atenção. Lima usa uma tática para falar do Brasil de seu tempo, valendo-se de um lugar imaginário, Brusundanga. Ao colocar o tempo todo ambos os lugares em oposição, olha, aqui no Brasil é assim, lá na Brusundanga é tal, dessa maneira. No fundo, o escritor está se referindo a um único lugar, né? É uma estratégia literária bem interessante. Suas notas sobre a República dos Estados Unidos da Brusundanga, era como se chamava oficialmente o país imaginário, criam um painel, como já disse, da história do Brasil a partir do Rio de Janeiro. Prossigamos. Já estou na fase final. Sei que vocês estão cansados, mas é importante a gente fazer esse painel, né, para abrir uma discussão. Personagens. Chama muita atenção essa estratégia dos personagens, né? Para dar nome aos seus personagens em Brusundangas, Lima Barreto inventou nomes próprios, já que era outro país, né? Como se fossem escritos em língua estrangeira. Ele se vale também da língua portuguesa e, em alguns casos, até dá nome aos bois, como Coelho Neto. Coelho Neto, ele não usa subterfúgio, não. Ele critica Coelho Neto diretamente, citando nome e sobrenome, né? É um dos poucos que ele faz uma crítica direta, como maior representante de um tipo de literatura que ele contesta. Tipos. Quais são os tipos mais comuns em Brusundangas? Ministros. Vira e mexe, a categoria ministro aparece em Brusundangas. Quase toda a obra, os ministros de Estado aparecem. Os amanuenses, como ele. Lembre-se que a obra é uma obra autobiográfica também. O cocheiro misterioso, que aparece no início da obra. E os samoiedas. Daqui a pouco nós vamos saber quem são esses samoiedas. Nessa esteira de criar nomes fictícios estrangeiros, numa língua estrangeira, eu destaquei aqui alguns nomes fictícios, né? Tuk-Tuk, Fiti-Fiti, Ormerson, Alac, Ben Costa, Adil Ben, Fuyi, Brundo, né? Socotara, Abdel Catara, tudo nesse nível, assim. bem curioso. Mas também usa nomes como Ricardo Conceição, Orlando, grafado aí com H, Felício, Gracindo, Francisco com PH, Fulgêncio com PH, típico da época, Félix, e um nome que ele utiliza para atingir diretamente uma pessoa, né? Se ele ataca diretamente Coelho Neto, para se referir criticamente a Barão do Rio Branco, ele em vários momentos da obra desce o cacete no Barão do Rio Branco, ele dá o nome fictício ao Rio Branco,
que é o Visconde de Pancome, né? E Engrácia, assim, só para citar alguns personagens, são muitos, né? Eu fiz apenas um recorte. Prosseguindo. Principais questões. Vamos destacar agora as principais questões dos Brusundangas. É muita coisa, gente. Eu fiz apenas um recorte para a gente entender, né? Entender o sujeito, entender o estilo, entender a época, enfim. Primeira coisa, vocês vão ouvir muito essa expressão aí, crítica, 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 que é típico da literatura de combate, né? A crítica é chamada literatura sorriso da sociedade. Ah, eu amei isso aí. Eu que frequento ambientes acadêmicos, como vocês sabem, os que me conhecem mais de perto, academias literárias, né, grupos culturais, em alguns momentos eu via sujeitos na realidade e via sujeitos na literatura. O que é essa sociedade, sorriso da sociedade? É aqueles literatos com erudição floreada, com os panegíricos, com o discurso convencional, descolado da realidade, né? Vossa Excelência, o grande orgulho da nação, né? Aquela coisa bem floreal. Isso era típico daquela época. E, gente, por incrível que pareça, ainda é comum em algumas das academias que eu frequento, né? Esse sorriso da sociedade. Lima Barreto era terminantemente contra esse tipo de lidar com a literatura. A concepção de literatura dele é outra. Era outra. Então ele critica os literatos intelectuais de pouca obra, ou de obra nenhuma, né? Pessoas que não escrevem nada e se arvoram de literários, intelectuais, escritores, que pousam de figurões respeitáveis, inclusive nos círculos literários. Essa turma todinha ele chama de os Samoiedas. Os Samoiedas, né? Essa turma aí que se arvora como grandes literatos intelectuais, mas que, na verdade, são vernizes de intelectuais e vernizes de escritores. Aqui eu destaco, dou pequenos spoilers, né? Já que roda de leitura, a gente tem que também um pouquinho abrir um pouco a obra, ler um pouquinho no trecho, até para criar curiosidade. Então, abro aspas aqui para um trecho da obra de Lima, que diz assim, está na página 23. A glória das letras só as tem quem a elas se dá inteiramente. Nelas, como no amor, só é amado quem se esquece de si inteiramente e se entrega com fé cega. Por aqui a gente sente a concepção, né, que ele tinha de literatura, de mundo das letras, né? Isso aqui fica evidente, a compreensão que Lima Barreto tinha sobre literatura e, obviamente, que ele batia de frente com tudo o que fosse contrário a isso, naturalmente. Prossigamos. Crítica ao jeito pavão das elites brasileiras, né, que em pleno clima tropical, claro que isso ele falava se referindo a Brusundanga, mas como disse, ele estava se referindo ao Brasil, claro. Então, a turma que ia, por exemplo, para os cafés, para os botequins e tudo mais, usando casaco de pele, ternos e gravatas, sapatos e tudo, em pleno clima tropical, usando os costumes, as indumentárias europeias, notadamente francesas, inglesas, né? Crítica à economia monocultora e à dependência ao capital externo. Aliás, essa crítica à dependência ao capital externo também está em Manuel Bonfim. Aliás, Manuel Bonfim é pioneiro, porque ele fala isso pela primeira vez em 1905, então anterior a Lima Barreto. Uso de estrangeirismo com deboche. Explicar para vocês. Era muito comum naquela época, na literatura daquele período, vez ou outra você utilizar expressões em francês sem tradução, né? Ou expressões em latim sem tradução. Expressões em inglês, nessa ordem mesmo, francês, latim e inglês. Além de arrotar erudição, os autores procuravam florear seus discursos e suas falas, né, para dizer que dominavam uma língua diferente, sobretudo uma língua europeia padrão.
Veja, Lima Barreto faz a mesma coisa, só que com uma diferença. Ele faz isso como estratégia para debochar, né? Então, vira e mexe durante toda a obra, ele também usa esse mesmo recurso, mas com a intenção de tirar uma onda, né? Ou debochar. Aliás, o deboche é uma característica do autor, né? É um grande debochador. Inclusive, debocha até nas sutilezas. Eu quero dar aqui um exemplo. Por exemplo, tem uma seção no Diário Mercantil de Brusundanga chamado Decócoras. Você percebe a sutileza do autor até no título de uma seção fictícia de um jornal fictício. Crítica ao mercado editorial da época. Eu trabalhei muitos anos com análise do mercado editorial desse período, sobretudo na dissertação de mestrado, trabalhando através do Brasil, de Manuel Bonfim e Olavo Bilac. E a gente sabe que as editoras naquela época ganhavam muito dinheiro do governo, muitas fortunas para publicar livros didáticos e livros, às vezes, sem nenhuma expressividade literária. Mas havia ali os acordos com as grandes editoras, Francisco Alves e também as editoras de Portugal e outros países, sobretudo para angariar recursos públicos. Veja, isso é muito atual, né? Desvio de verbas públicas para determinados fins. Prosseguindo. Aqui, outra crítica que o autor faz, ele diz que na Brusundanga, leia-se no Brasil, existiam 4 tipos de nobreza. A nobreza de toga, né, juízes, desembargadores, a turma do direito, né, ocupando cargos públicos. A nobreza de espada, né, ele era um crítico assim, impaciente de Floriano Peixoto, né? Isso fica presente em Policarpo Quaresma e outras obras, né? A nobreza doutoral, sobretudo a turma da medicina, do direito e da engenharia, que eles diziam que esse pessoal frequentava cursos superiores para exercerem funções, como qualquer outra função, como, por exemplo, a de ensinar. Mas essa turma aí, em sua maioria, naquele contexto, fazia medicina, direito e engenharia para arrotar algum tipo de superioridade em relação aos outros. E uma coisa que eu ri muito quando li é o que ele chama de nobreza de palpite. O que seria a nobreza de palpite? É um cara que não tem estudo, que não tem origens, não tem, digamos assim, nomes e sobrenomes, mas que por algum motivo se enriqueceu e angariou algum título nobiliário, né? Se tornou um barão, um visconde, uma baronesa, sei lá, comprou algum desses títulos e mudou até seu sobrenome, né? Deixou de ser Ferreira para ser Las Casas, né? Alguma coisa desse tipo. É o que ele chama de nobreza de palpite. Prosseguindo. Crítica ao acúmulo de cargos públicos, que a Constituição proibia, mas sempre tinha um jeitinho para a nobreza doutoral. As acomodações políticas, né? Sobretudo acomodar familiares nos cargos públicos, nas funções e a velha propina, né? Então, propina não é invenção do século XXI. Né? O anticlericalismo, sobretudo a crítica ao que ele chama de hipocrisia católica, os casamentos arranjados, né? Tem uma parte que ele fala que o camarada é maçom, é positivista, até ateu, mas quando casa com a mulher rica, vira católico papaoche e tudo mais, né? E criticava também o positivismo. Crítica ao ufanismo e aos poemas patrióticos da época, por isso a antipatia dele a Coelho Neto, que foi um dos maiores representantes, né, nesse sentido, e também Olavo Bilac, mas a crítica dele é dirigida mais a Coelho Neto. Crítica ao ensino, né? Um ensino que privilegiava as classes abastadas, onde os mais ricos tinham condições de avançar nos estudos e, consequentemente, ocupar as melhores funções na sociedade, até comprar diploma, né? E o que me chama a atenção é que a proposta de ensino que Lima Barreto apresenta, num dado momento de Brussundangas,
se aproxima muito com o que nós chamamos hoje de reforma do ensino médio. Por isso que eu destaquei uma passagem quando ele diz assim, olha, a solução para evitar esse tipo de coisa era, abre aspas, cada qual organizaria seu programa de curso de acordo com a especialidade da profissão liberal que quisesse exercer. Fecha aspas, página 50. Ele até diz assim, para que o cara estudar matemática se ele vai fazer direito? Né? E aí ele dá outros exemplos lá. Prosseguindo. Crítica ao olhar externo e à valorização da cultura exterior, né? Aquela velha máxima de que o Brasil é um país de costas para a América Latina, né? O carreirismo diplomático é a maior prova disso, né? A pessoa estudava, investia, enriquecia, porque o grande objetivo dela era ir para a Europa, né? Gastava o dinheiro na Europa, depois voltava no Brasil para acumular mais dinheiro e gastar novamente lá na Europa. Essa coisa de valorizar sempre o que era da Europa e cultura brasileira, nem pensar. Né? E tem isso, cultura brasileira? Bom. Crítica à desobediência constitucional, a Constituição em vigor é de 1891, e às sucessivas adequações políticas e jurídicas. Gente, isso é muito atual. Né? Muito atual porque a gente sabe disso, que de 1988 para cá, que é a nossa Constituição em vigor, o que teve de emendas e medidas provisórias não foi brincadeira. Não é à toa que lá na página 59 ele vai dizer o seguinte, abre aspas, ela, a Constituição, tem sofrido várias mutilações, desfigurações e interpretações, de modo a não me permitir a dar mais apanhados dela, a menos que quisesse escrever um livro de 600 páginas. Por aí vocês deduzem, né, o que era o tratamento à Constituição e o que é o tratamento à Constituição brasileira hoje. Não é à toa que Renato Russo vai dizer lá, ninguém aceita a Constituição, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Sobre a escolha do manda-chuva. Manda-chuva era o termo que se utilizava para presidente da República, né? Em Brusundangas. E aí ele sempre dizia que essa escolha recaía sempre sobre um advogado ou sobre alguém pertencente àqueles tipos de nobreza, sobretudo a nobreza doutoral. Prosseguindo. Crítica ao carreirismo político, né? Coisa muito comum nos dias de hoje. E aqui eu destaco uma página, que é a página 61, até frisei ali, fato, porque é uma coisa ainda muito recorrente. Se o era aquela época, imagine hoje. Abre aspas. Os preponderantes e influentes têm todo o interesse em não fazer subir os inteligentes. Os ilustrados, os que entendem de qualquer coisa. E tratam logo de colocar em destaque um medíocre razoável que tenha mais ambição de subsídios do que mesmo a vaidade do poder. Né? Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, sobretudo quando ele diz um medíocre razoável, porque o que tem de governante medíocre e razoável ocupando os espaços de poder, enquanto as pessoas ilustradas, inteligentes ou que entendem de alguma coisa não querem, ou às vezes são alijadas do processo, tá assim. Ó. Crítica ao latifúndio e à exploração das camadas mais pobres rurais. Muito atual. E aqui, quando eu lia essas passagens em específico, não tinha como eu não fazer associação com a famosa frase, infeliz frase, do ministro Ricardo Salles, no dia 22 de abril de 2020, quando ele dizia que era para aproveitar a pandemia para deixar passar, para deixar a boiada passar. Né? Então, o que se vê hoje, no que se refere ao latifúndio, no que se refere à influência dos grandes proprietários de terra, da exploração das camadas pobres rurais, é muito atual. Muito atual. É como se você estivesse lendo algo do século XXI. Prosseguindo. Crítica ao heroísmo nacional fabricado. Né? A gente sabe que, com a proclamação da República, houve uma necessidade urgente de se criar símbolos de identificações nacionais e tal. Daí a crítica de Lima Barreto ao ufanismo. E aí você tem heróis ali fabricados como Benjamin Constant, Marechal Deodoro, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, Tiradentes e por aí vai. É uma pleiade
de heróis nacionais da Brusundanga, que se assemelham muito aos heróis nacionais brasileiros daquele período. Como já disse, e ressalto novamente, ele era um crítico quanto mais à questão do Acre e, sobretudo, ao heroísmo que a panaceia toda que se dá em torno do Barão do Rio Branco, que nos Brusundangas aparece com o nome de Visconde de Pancomé. Crítica à aversão às coisas do intelecto e do espírito. Para ele, os Brusundangas se ocupam em ganhar dinheiro, abre aspas, por meio de empregos e favores governamentais. Fecha aspas, página 74. Ele também avança e discorre sobre a corrupção, como já falamos, e do assalto aos cofres públicos legitimado, né? Por incrível que pareça, e não é muito diferente dos nossos dias. Vamos seguir, já caminhando para o final. Já falei demais. A sociedade da Brusundanga mata os seus talentos, diz Lima Barreto. Não porque os desdém, mas porque os quer idiotamente mundanos. Idiotamente mundanos. Cheios de empregos com enfeites de sala banal. Né? Página 79. Crítica ao sistema eleitoral. E a gente sabe como é que funcionava, né? O voto de cabresto, o mandonismo dos coronéis, o coronelismo, ele descia a ripa. Crítica à prática da medicina, ele dedica um capítulo inteiro a uma consulta de um personagem, né? Que tinha pouco dinheiro, mas que queria muito se consultar com um médico famoso, que todo mundo queria ir para esse médico famoso. E no final, o médico vai dizer para ele que ele não tem nada, ele fica irritadíssimo com aquilo. Então, há essa antipatia de Lima Barreto à prática, a determinadas práticas de medicina e de médicos daquela época. Ele desenvolve uma teoria muito interessante sobre a origem do entusiasmo, que eu chamo aqui da bajulação da personalidade, né? Ele mostra como são fabricados os grandes homens, né? Me lembrou muito aquele personagem de Odorico Paraguaçu, né? Aquele sujeito que tinha um jegue, né? E quando estava são, né? Ele dizia, viva Odorico! Né? Quando ele estava embriagado, ele dizia, morra Odorico! Né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa bajulação da personalidade, eu fabrico de grandes homens, como ele coloca na página 87, é uma estratégia muito utilizada hoje em dia. Faz algumas assertivas, desenvolve algumas assertivas sobre o ensino prático, que é o que nós chamamos hoje de ensino técnico, né? Ele diz, por exemplo, que esse ensino servia para potencializar os pobres para os trabalhos braçais das elites, né? Prosseguindo, já no finalzinho. E aqui, no final mesmo, ele começa a apresentar notas espaçadas, assim, né? Várias coisas. Algumas notas até de um parágrafo apenas, como eu disse, sem aprofundar, e naturalmente ele não teve tempo de se aprofundar. Mas é como se ele tivesse anotado ali. Deixa eu anotar aqui, para mais tarde voltar ao texto, e certamente ele não voltou. Né? Então, crítica à religião, catolicismo não funcional. O que é que ele chama de catolicismo não funcional? Ele ficava assim, curioso como é que o Brasil tinha, como tem até hoje, uma religião católica predominante, mas muitas igrejas, mas poucos católicos praticantes. É isso que deixava ele curioso, mas ele não aprofundou. Né? Ele disse como é que a religião oficial, embora a gente saiba que há separação entre Estado e religião por conta da Constituição de 1691, mas a igreja continuou se prevalecendo e tal. E ele ficava assim, se questionando, mas vem cá, se tem tantos católicos no mundo, por que não se tem tantos católicos na igreja? Né? Então é o que ele chama de catolicismo não funcional. Da função de secretário de ministro, que é o amanuense, né? Ele faz questão de, através da literatura, dizer, olha, meu trabalho é dignificante, né? Meu trabalho é importante, veja como eu trabalho, através de alguns personagens, né? Do provincianismo autônomo politicamente, que define a nação, define
a política nacional, que são as políticas dos governadores, como a gente conhece, a gente estuda na história. Há uma crítica velada ou direta, não sei se ficou muito claro, eu não vi nenhum comentário nesse sentido, a São Paulo. Nós temos, acho que aqui, participantes de São Paulo, que ele chama lá em Brusundangas de capete, alguma coisa desse tipo, capete, alguma coisa assim. Ele disse que é a província da Brusundanga que faz culto ao dinheiro e às origens, né? Página 98. Eu não sei se é uma crítica velada ou direta, a gente pode conversar isso no debate. Sobre os loteamentos de cargos, há uma crítica ao loteamento de cargo, coisa que a gente está vendo aí, né? O Centrão exigindo do presidente da República o loteamento desses cargos para apoiá-lo lá no Congresso. E aí ele vai falando sobre várias coisas, espaçamento, como eu disse, né? Teatro, arte, literatura, música. Chega a dizer que música é coisa para mulher, né? Fala sobre a sabedoria, sobre a erudição, sobre os jornais, critica os jornais, porque diz que jornais muitas vezes são mais colunas sociais do que jornais, né? Fala da indústria incipiente no Brasil, prosseguindo. Critica as letras e as academias literárias, né? Diz que são literatos agregados ou poetas ataques, né? São simuladores de talento, são faz de conta, são vernizes intelectuais, como eu já disse, que ocupam e querem ocupar as academias literárias. Critica a guerra e as promoções militares às avessas, explicando rapidamente o que são promoções militares às avessas. Por exemplo, nomear, ou nominar, sei lá, um fazendeiro desse de coronel, sem esse fazendeiro nunca ter visto um soldado, nunca ter visto um castelo, nunca ter ido a uma guerra, né? É o que chama de promoções militares às avessas. Aqui a gente lembra muito de Lampião, né, que exigiu o título de capitão Virgulino, né? Mas pelo menos Virgulino teve experiência de guerra, de combate, né? Da necessidade de rejuvenescimento na e das profissões. É uma coisa muito curiosa. Ele diz que com o tempo a gente vai criando desgaste nas profissões e que o governo deveria criar formas dos sujeitos sempre se sentirem reentusiasmados, rejuvenescidos em continuar sendo professores, militares, em estar exercendo sua profissão. É uma coisa bem curiosa, pena que ele não avançou, né? Do feminismo e das feministas. Ele é defensor da vida das mulheres, mas ao mesmo tempo critica o movimento feminista, as primeiras iniciativas, digamos assim, de organização feminina daquela época, mas também não avança, porque são notas, né, como eu disse. Por fim, eu trago para vocês duas considerações finais, uma à luz da própria obra, Os Brusundangas, do próprio Lima Barreto. Essa versão que eu li tem 181 páginas. Já na 66 ele antecipa o que seria, qual a importância dos Brusundangas, né? E aí eu me valho das palavras dele quando ele diz assim, abre aspas, se a posteridade não encontrar nelas, no caso as notas, né, algum ensinamento e as desprezar, os contemporâneos do meu país, olha que coisa interessante, gente, os contemporâneos do meu país podem achar nestas rápidas anotações de coisas de nação tão remota, moldes, receitas e meios para esbodegar. Esbodegar é destruir, acabar de vez com o Brasil. Página 66. Então, observe que ele escreve os Brusundangas já pensando na gente aqui do século XXI, né? E a posteridade não encontrar nelas alguns ensinamentos. E, por fim, eu chego à seguinte conclusão, e abro espaço para os questionamentos e intervenções. A conclusão que eu cheguei é a seguinte, como eu coloquei aí, é duro ler, ou no meu caso, reler, os Brusundangas e notar que o Brasil segue o mesmo, em muitos aspectos, passados 100 anos. A mesma canalice de sempre, o mesmo desprezo pela cultura, pelo saber, pela ética,
segue a economia a ditar os rumos da nação por meio de manobras políticas escusas, à base de privilégio e da desfaçatez. Então é isso, gente. Eu me alonguei, peço desculpas, mas não é uma obra que a gente possa expor em meia hora. Né? Não é uma obra que a gente possa... Nem é uma obra, nem é um autor que a gente possa expor assim de forma assodada, né? sem uma prévia reflexão. Agradeço a atenção de todos até agora e me coloco à disposição para conversarmos, questionarmos, enfim, fica a critério de vocês. Já tem aqui algumas participações no chat, mas, como Brenda já disse, além do chat, vocês também, se sentirem à vontade, podem ligar a câmera e o microfone e conversar com a gente aqui. Mas já temos aqui alguns pronunciamentos, Bom, né? pessoal, a gente vai dar início agora, né, ao debate, como o professor falou. Quem desejar fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, se manifesta no chat. E aí eu vou anotar aqui o nome e vou convidar de um por um para poder falar. Nós temos uma pergunta, que é de Ingrid, então eu convido Ingrid a ligar o microfone dela e fazer a pergunta ao professor. Olá, professor. Olá, Primeiramente, Ingrid. parabéns pela excelente explanação. Bem, durante a minha leitura, em meio a todas as críticas que o autor faz, eu percebi, e gostaria de saber se o senhor concorda também, que ele demonstra ter perdido, de fato, a esperança de que o Brasil tem uma sociedade que respeite as pessoas pelas que elas são, sabe, independente da classe social, e principalmente ele perde a esperança de que nós tenhamos uma língua que represente de fato o povo que vive no país. O senhor também concorda com essa visão? Sobre essa questão da língua nacional, ele já antecipou em Policarpo Quaresma, né? Que, aliás, isso foi uma das críticas que foi feita ao filme, porque teria sido feito de forma caricatural. Mas eu também tenho essa impressão, Ingrid, que ele entregou os pontos, né? Mas, no fundo, quando ele afirma aí, nessa última passagem, na página 66, é como se ele quisesse dizer para a gente o seguinte: olha, o Brasil é isso aqui, tá? Vocês têm duas coisas nas mãos de vocês. Ou procurar fazer desse país um país melhor no futuro, está dizendo para a gente, para as gerações posteriores, ou aproveitem este manual, né, essas notas, e destrua o Brasil de vez. Abodegue o Brasil, né? Na expressão da época, abodegar, destruir, acabar de vez. Então eu tenho também, Ingrid, mas não fez questão nesse sentido, porque a Lília, nos perfis dados a ele, embora apresente ele como triste, ele não chega a ser de todo pessimista. Mas a impressão que passa, em razão dos dramas pessoais, do alcoolismo, da loucura, é que ele acaba entregando os pontos, né? Embora isso não fique tão claro. Em alguns momentos, ele, como nesse que eu citei em especial, ele chega a dizer: gente, em que pese essa desgraça toda, ainda tem esperança, né? Mas na ausência dessa esperança, aproveite a obra e destrua o Brasil. Essa é a leitura que eu faço. Quem não leu, fica o convite, né, para ler. Pois não, Larissa? Larissa tem uma observação para fazer. Sobre esse mesmo tema que Ingrid levantou e o professor respondeu, nas pesquisas eu também encontrei que, apesar dessa desesperança e das críticas que ele fazia aos literatos, por exemplo, ele tentou entrar para a Academia, né, Brasileira de Letras. Ele criticava o futebol, mas ele também tentou iniciar uma liga. Então eu acho que, apesar de criticar o que já existia, talvez ele tivesse uma esperança de que pudesse ser diferente. E, inclusive, ele tentando dar início e tentando participar desses núcleos onde ele se sentia deslocado da maneira que existia, né? Da maneira que estava no Brasil. Eu não sei se o professor concorda, mas eu estava pensando justamente sobre isso. E a Lília falou também sobre a ambivalência do comportamento dele. Procede, Larissa. Inclusive, a própria Lília,
na apresentação do livro dela, diz que muitas vezes vê em Lima Barreto um sujeito contraditório, ambivalente, como você ressaltou aí, né? Um sujeito que é avesso ao futebol, né? Não gosta de futebol, futebol é coisa de inglês, né? Importado pelos brasileiros, né? Mas, como você diz, curiosamente, ele critica a Academia Brasileira de Letras, mas ao mesmo tempo procurou fazer parte, fez inclusive tentativa, jamais entraria, por ser Lima Barreto, né? Não sei se por ser um mestiço, mas mais pelas críticas que ele desenvolveu contundentes, praticava literatura combatente e batia de frente, inclusive, com aquilo que ele, com aquele círculo que ele queria participar. Então, realmente foram tentativas que não vingaram e não vingariam, de forma alguma. E talvez até a candidatura dele tenha sido uma forma de protesto, né? de marcar posição. Porque às vezes a pessoa sabe que não tem chances, mas marca posição, apresenta a sua candidatura para marcar posição. Temos mais uma pergunta, mais duas. Por favor, Lucas, Cariri, pode fazer essa pergunta. Primeiramente, boa tarde, professor. Boa tarde. Parabéns pela explanação, foi bastante excitante, assim, para poder a pessoa querer ler o livro, pelo menos a mim, eu vou ler rapidamente quando eu puder. Mas, enfim, eu só queria fazer um adendo rapidinho, que o Mário Prata, no livro As 100 Melhores Crônicas, ele fala sobre esse livro, e ele disse que se Lima Barreto estivesse vivo, ele sentiria um desprezo maior que ele já tinha. E eu queria fazer uma pergunta sobre uma questão que eu estava lendo, um artigo, agora me fugiu o nome, que o autor ele tratava sobre literários brasileiros que foram sabotados durante a história da literatura. Eu queria saber se houve meio que uma sabotagem na obra do Lima tentaram, pelo menos, fazer meio que apagar sua história na literatura, porque eu vi, o autor trata que autores boêmios, assim, e autores marginais, e que criticavam bastante os que estavam acima, eles tinham meio que uma planilha para apagá-los ou para interrompê-los as suas obras. É mais ou menos isso. Ótima observação, ótimas ponderações, Lucas. Veja, de fato, mais uma vez a gente vai perceber aí a ambivalência de Lima. Fazendo um paralelo com o Silvio, enquanto o Silvio era respeitado e temido, Lima talvez não fosse temido, mas por incrível que pareça, mesmo nos círculos literários que ele agredia, ele era respeitado. Que assim, não era um qualquer que escrevia, não escrevia qualquer churumela, né? A obra dele tem conteúdo. E mesmo contrariando os samoiedas, né, como ele coloca, muitos samoiedas reconheciam a capacidade intelectiva dele. E é claro que havia sabotagem, ele tinha consciência disso. Alguém que pratica uma literatura combatente, militante, sabe que não vai ser fácil, né? E a meu ver, a impressão que eu tenho é que Lima tinha isso muito claramente, né? Era um projeto, pode-se dizer que era um projeto político, né? de afirmação, de estar ali naquela sociedade se posicionando. E olhe, a função que ele ocupava, embora não lhe desse recursos assim fartos, não era um cidadão de classe alta, mas, por exemplo, lhe permitiu ter acesso, como já disse, ao mundo literário, né? Segundo Lilia, ele deixou uma biblioteca com 800 livros. 800 livros. Né? E 800 livros lidos e anotados. Né? E, inclusive, catalogados. Então, era alguém, como eu disse, que frequentava a boemia literária e alguém que estava ali também nos cafés, né? Alguém que estava ali
discutindo com aquelas pessoas que ele criticava, né? E, de certa forma, circulando nesses ambientes sem maiores problemas, apesar de ser mestiço, apesar de ser solteiro, né? O fato de ser solteiro, ele teve que conviver com a pecha também de homossexualismo, né? Os biógrafos não avançam nesse sentido, mas entendem, por exemplo, que o fato dele não ter uma mulher ou não ser casado é em razão própria dos dramas de vida que ele levava e da dificuldade de se relacionar por causa de todas as situações que aqui já elencamos. Mas, Lucas, são basicamente essas questões e outras que a gente poderia pontuar se tivéssemos mais tempo de aprofundar. Mas é um autor fascinante. É um autor assim que nos encanta até hoje. O Matheus gostaria de fazer um comentário. Pode fazer, Matheus. Você consegue me ouvir? Nossa, gente, os problemas técnicos, né? Mas tá dando para ouvir, então eu vou falar rapidinho. Certo. Eu estava pensando, né, um pouco com a fala da Larissa também, a questão das instituições, né? Pensar que o Lima realmente é um personagem assim, da nossa história muito interessante, né? Primeiro porque ele é muito deslocado também. Então, ao mesmo tempo que ele tenta se inserir num lugar, né, através das ações dele, ele se coloca em outro. Então, acho isso muito interessante. E eu fico pensando na figura dele, né, enquanto um autor mestiço, como o professor colocou, em comparação ao Machado de Assis, né, em um texto que eu estava retomando aqui agora, posso pôr a referência ali se alguém quiser, que o Lima ele é sempre colocado como o desleixado e o desajustado, né? Então é um homem que não se encaixa dentro desses padrões assim, institucionais. E eu Exatamente. acho encena, né, tudo isso dentro da sua própria literatura. O que eu acredito que tenha dificultado muito, né, a entrada dele no cânone literário brasileiro, né? Ele começou a ser lido e estudado bem depois, né, dos seus textos. Então, eu acho que essa ação dele chama a atenção da gente para esses autores marginalizados, né? Para esses autores apagados por essa crítica, né? Institucionalizada, né, e etc. Então, é muito interessante esse movimento que ele faz, e eu chamo a atenção para isso, por estar pesquisando no mestrado agora um autor parecido com ele, né, com esse mesmo lado avesso, aqui em Minas Gerais, né? Então, chamar atenção para esses autores, né, que vão sendo apagados aos poucos. Era esse o comentário. Foi muito boa a fala sua, viu, professor? Valeu, Matheus. Eu fico muito lisonjeado de ter um mineiro aqui na nossa sala, né? Realmente suas observações foram muito pertinentes. Concordo em absoluto com o que você disse. E, por exemplo, eu vou tentar fazer agora outro paralelismo com o Manuel Bonfim. O Manuel Bonfim era médico, bem estabelecido economicamente, socialmente, muito mais do que Manuel Bonfim, branco, né, de origem portuguesa, mas foi subsumido, tanto quanto ou mais do que Lima Barreto, né? Quem veio resgatar Manuel Bonfim foi Tete Nunes, né? Você tem uma ideia? E por quê? Porque ele também praticou, embora não claramente como o fez e o disse, né, Lima Barreto, uma literatura combatente, né? Seus livros, né, Origem, aliás, América Latina, Males de Origem, Brasil Nação e tantos outros adotaram um discurso muito semelhante, que, como já disse, convergia ao discurso. Então, essa inadequação aos lugares não era tanto, era também, mas não era nem tanto pela condição sexual, pela condição racial, para usar o termo da época, mas principalmente por causa do discurso, Matheus. Né? Por isso que eu estou fazendo esse paralelismo com Manuel Bonfim. Esses autores, eles eram contrários àquela pleiade que dominava
o ambiente cultural do Brasil. E eles pagaram caro por isso, né? Tem um comentário aqui, Brenda, da Isso, agora eu vou Elizabeth fazer o comentário Medeiros. da Elizabeth. Ela falou assim: já li essa obra há um tempão, mas até hoje está vivo na minha memória. Como o professor mesmo expôs, é uma obra atemporal, pois parece que você está lendo algo do cotidiano. De fato, essa é a sensação de quem lê Brusundangas, né? A impressão que a gente tem é que Lima está escrevendo agora para a gente. É como se a gente abrisse o WhatsApp, ele estava lá mandando essas notas para a gente, entendeu? Ou alguém que está postando no Instagram, no Facebook, né? Levando aquelas discussões, né? Colocando aquelas notas lá, mostrando o que é o país hoje. O país é isso hoje, né? O que mudou efetivamente? É a mesmice, né? Realmente é por isso que eu entendo essa obra como uma obra atemporal, né? Como muitas, no cinema, no teatro, literatura de modo particular. Agora eu vou convidar o Dário Souza para fazer o seu comentário. Boa tarde, todo mundo está conseguindo me ouvir? Sim, Dário. Sim. Queria parabenizar o professor. Durante a fala dele, ele fez menção ao primeiro contato que ele teve com o Lima Barreto, e eu me lembrei também quando foi meu primeiro contato. Na verdade, Brusundangas agora foi a primeira obra, de fato, do Lima Barreto que eu li por conta da roda de leituras, e desde já queria dividir minha felicidade de poder fazer parte de uma roda de leituras. Acho que eu sempre quis fazer parte de uma roda de leitura, discutir um texto, e eu acho que é uma oportunidade muito bacana, principalmente na quarentena, né? Legal. E eu lembro que minha mãe me deu um Policarpo Quaresma quando eu tinha 8 anos, e assim, por conta da idade, eu tive... Foi um livro que eu nunca enfrentei, que sempre ficou na estante, eu nunca cheguei muito perto dele. E quando eu li os Brusundangas, eu fiquei bastante encantado, assim, justamente com essa similaridade, né? Tanto do período que ele retrata, que ele é contemporâneo da Primeira República, quanto pensando no hoje, quando ele fala, por exemplo, ele fala de um deputado que era um especialista em finanças, que ele falava que ele ia resolver tudo. Paulo Guedes. Eu pensei no Paulo Guedes na hora. Sobre a questão dele ser amanuense, que eu não sabia que o Lima Barreto ele tinha sido amanuense, mas aí quando o professor trouxe essa informação, me lembrou o trecho quando ele fala que o Visconde de Pancome ele vai contratar esse amanuense, e o que ele quer saber não é se a pessoa sabe digitar, se a pessoa sabe escrever, se a pessoa sabe ler, mas se a pessoa é bonita, se a pessoa sabe sorrir, se a pessoa sabe dançar. Tem boa aparência. É engraçado, né, pensar ele dessa realidade sendo um mestiço, um negro, ocupando aquela posição e vendo o que era do interesse de quem estava no poder para aquele cargo. E é isso um pouco a minha contribuição. Eu gostei bastante da experiência de ler os Brusundangas. Fiquei batendo cabeça assim para tentar puxar na memória o que é que isso aqui está querendo dizer. Tinha momentos que de fato me passava, que eu não tinha conhecimento sobre o que ele estava dizendo. Por exemplo, a história do Visconde de Pancome, eu não tinha feito a relação que tinha sido o Barão de Rio Branco. E eu acho curioso até que essa obsessão pela beleza, eu senti um pouco de insinuação homossexual também para a personalidade desse barão, desse Visconde. Dá a entender isso também, mas é muito sutil. É muito sutil. Né? É isso, obrigado. Obrigado, que legal que você se interessou em ler a obra e leu, né? Realmente a intenção da roda de leitura é essa, né? Promover essa curiosidade, essa empatia literária, né? Ou não, né? Das pessoas que não leram, e as que leram, rever e procurar trocar impressões de leituras umas com as outras. Essa é a ideia da roda de leitura. Temos aqui uma pergunta do Israel Gomes, eu vou ler, professor. Professor, você pode declarar um pouco mais sobre a peripécia do cocheiro dentro do livro? Afinal, o que Lima Barreto quis contribuir com esse momento do texto? Fiz a leitura no Kindle, através do PDF que foi enviado, mas para a gravação é um pouco diferente. E essa parte do cocheiro ficou bem confusa. Realmente,
acho que é a primeira parte dos Brusundangas. O Cocheiro, deixa eu situar todo mundo aí que não leu a obra ainda, e quem leu me ajude. Essa parte, esse capítulo, trata de um ministro vaidoso, né, que tinha acabado de fazer um discurso, e que foi um discurso daqueles, foi uma noite daquelas, né, ele arrebentou a boca do balão, ele conseguiu ser ovacionado, né, então ele saiu tão fascinado com a vaidade dele que ele entrou num carro errado, né? Carro, a gente está chamando de carro hoje, mas carruagem, tem um termozinho próprio para a época. E o cocheiro era uma figura, sei lá, diabólica, né? Alguma coisa assim. É como se fosse um cocheiro da morte, ou a própria morte. Eu tenho impressão, Israel, que ali o ministro ele teve um delírio, né? Alguma coisa desse tipo, mas realmente é uma passagem do livro que destoa do livro como um todo, embora mantenha aquela pegada de fazer crítica a uma autoridade, né? E me parece que o objetivo de Lima foi chamar a atenção para esse aspecto, que é o aspecto da vaidade, que tira o sujeito da sua condição de humano a ponto dele se considerar um semideus, e ali naquele delírio ele percebe que é um simples mortal. Eu não confesso que eu não me aprofundei bastante nesse aí, que eu estava mais focado na crítica social, mas é a impressão de leitura que eu tenho. Não sei os outros que leram, você mesmo, Israel, mas o Cocheiro, de todos os personagens, o personagem que mais destoa. É um personagem descolado do, 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 do romance, né? Aliás, da sátira, mas que ao mesmo tempo não deixa de ter uma função dentro do enredo, na medida em que ele se apresenta como alguém fantasmagórico, diabólico, né? E quer chamar a atenção para o ministro de que o ministro, em que pesa a sua vaidade, é um mero mortal. Pronto, mais alguém tem alguma pergunta? Então, a gente vai chegando ao fim, né, do nosso primeiro encontro da roda de leitura Lendo Clássicos. Eu vou só, primeiramente, parabenizar, em nome do PET História, professor, a sua fala. Né? Parabéns, professor. Obrigada por colaborar conosco em mais essa ação do PET História. Da minha parte, quero agradecer a oportunidade. Quando o pessoal do PET conversou comigo sobre a roda de leitura e essa possibilidade de externá-la, eu poderia ter escolhido uma obra lida mais recentemente, mais fresquinha na memória, mas imediatamente me veio à cabeça Os Brusundangas, né? E acho que foi uma escolha feliz, né? Feliz, quando eu falo feliz para mim, porque me fez muito bem voltar ao universo de Lima Barreto, aos escritos dele, voltar a revisitar, né, Lima Barreto. Pena que a gente não tem mais tempo de aprofundar, mas quero agradecer aos petianos pela oportunidade de poder me reencontrar novamente com Lima Barreto. Obrigado a todos pela participação. Espero que retornem aqui na próxima sessão. Tá bom? Se cuidem em casa, né? A coisa está feia. Fiquem bem. Um grande abraço.